Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que juntos todos os dias estudamos a palavra do nosso amado e maravilhoso Senhor. Hoje então é domingo, dia 30 de março, e o nosso tema de estudo de hoje é Quem lê, entenda. A palavra de Deus nos mostra através das escrituras sagradas, principalmente nos livros ali de Apocalipse, Daniel, profecias. Profecias são a revelação de Deus através da história, como Deus se auto-revela. Só que Deus usou símbolos, imagens, para poder revelar a sua mensagem. Quando a gente vai no livro de Apocalipse, por exemplo, o povo cristão estava sendo perseguido, havia muita dificuldade, os romanos estavam acabando com os cristãos. Então, quando João recebe a mensagem e começa a escrever o Apocalipse, Deus e ele juntos usam imagens para representar coisas que os romanos não conseguiriam entender, mas os cristãos, com a ajuda do Espírito Santo, poderiam compreender a mensagem de Deus. Hoje em dia, é muito comum para as pessoas consultarem o horóscopo. Vão lá no celular, começa a pesquisar ali o seu signo, aí porque a lua, ascendente não sei o que, foi para cá e foi para lá, e começam a ver quais são as previsões. Algumas pessoas vão até pessoas que leem o futuro, pessoas que leem cartas, bolas de cristal, que começam a imaginar um futuro ou futuros prováveis e apresentam para as pessoas como se fossem verdades, como se fosse algo que está determinado para elas. Esses são profetas do dia de hoje, dos nossos dias, mas na verdade não são profetas, são falsos profetas. Porque Deus tem os seus verdadeiros profetas, aqueles que revelam a sua mensagem através da ação do Espírito Santo. Todos nós podemos ser usados como instrumentos de Deus. Deus pode dar revelações para todos nós, pode dar sonhos para todos nós, desde que a gente tenha comunhão com Deus. Um profeta verdadeiro nunca, jamais, vai ser uma pessoa que tem obras do maligno, que está com as raízes no mal, mas sempre será alguém que está ligado a Cristo Jesus nosso Senhor. O profeta verdadeiro sempre revela a mensagem de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando essa palavra se cumpre, e somente quando ela se cumpre, é que nós muitas vezes descobrimos que é realmente um profeta de Deus. É muito importante a gente estar alerta aos sinais para compreender aquilo que Deus tem para a gente. Quem lê, entenda, diz o Senhor. Se você lê, se você estuda, se você busca compreender a palavra de Deus, Deus vai se revelar para você. Amém? Deus possa se revelar para você, para mim, hoje e sempre. O nosso estudo aqui, a nossa lição fala para a gente que muitas pessoas estudam a Bíblia como se fosse simplesmente uma literatura pagã, por exemplo, os Edas. Quando você começa a estudar ali a mitologia nórdica, quando você começa a estudar um pouco da mitologia grega, egípcia, como se fosse uma história qualquer, de um povo qualquer. Como se Deus não fosse real, mas uma figura literária criada pela imaginação do ser humano. Essa forma de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, não está correta. Essa forma tira a ação do Espírito Santo. Só dá a margem para que as pessoas critiquem as Escrituras, para que as pessoas encontrem erros para poder ir contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que os profetas do Senhor sempre foram perseguidos. E hoje nós temos essa revelação dos profetas de Deus aqui, nas nossas mãos, disponível para todos nós. Mas a gente só vai conseguir entender quando buscar compreender Deus, quando buscar permitir que o Espírito que revelou as Escrituras, que inspirou as Escrituras, também nos oriente, nos leve para mais juntinho de Deus, para compreendermos cada vez mais a sua mensagem, a mensagem de Deus para os nossos dias. A Bíblia não pode ser lida simplesmente. A Bíblia tem que ser estudada. A palavra de Deus tem que ser... A gente tem que ter uma fome no nosso coração espiritual e buscar devorar as Escrituras para compreender realmente a mensagem de Deus para todos nós. Há muito tempo atrás, havia um homem lá nos Estados Unidos, conhecido como William Miller, ou Guilherme Miller, que ficou conhecido aqui no Brasil. Esse homem, ele buscava tanto compreender a Bíblia, ele era batista, da Igreja Batista, e ele compreendia tanto, ele buscava e se esforçava para compreender as Escrituras, a palavra de Deus, até que ele chegou no livro de Daniel. Vejam, ele estudou toda a Bíblia até chegar no livro de Daniel. E quando chegou nesse livro, ele descobriu verdades surpreendentes para os dias dele e também para os nossos dias. Eu convido você, durante esse trimestre inteiro, a gente estudar essas mensagens. Quando você abrir o livro de Daniel, assim como o Guilherme, você vai encontrar mensagens extraordinárias da palavra de Deus. Quando você abrir o Apocalipse junto com Daniel, você vai ficar surpreso quanto você pode compreender, quanto você pode entender
e quanto de mensagem de Deus para os nossos dias se aplica dentro da profecia que se cumpre através da história. Quero que você leia comigo agora a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24, no verso 15. Mateus 24, verso 15, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, olha só, Jesus disse para os seus apóstolos, seus discípulos, que aconteceria alguma coisa que ele chama de o abominável da desolação, e que só teriam compreensão aqueles que lessem o profeta Daniel. E essas profecias de Daniel não se cumpriram totalmente ainda. Uma boa parte delas se cumpriu lá no passado. E outras ainda estão se cumprindo hoje e vão se cumprir no futuro. É muito importante essa compreensão da profecia que se cumpre ao longo da história, historicista. Algumas pessoas acham que a Bíblia é só para o futuro ou só para o passado. Isso não é verdade. A Bíblia é atual e a sua palavra, a sua mensagem, ela se cumpre através da história. Vamos então agora a Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Vamos lá então, Apocalipse 1, verso 3. Olha a promessa de Jesus para a gente. Bem-aventurados, que é felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus está próximo. O final do grande conflito está próximo. E só vamos estar prontos se nós tivermos tempo de relacionamento com Deus. E nós temos esse tempo quando também permitimos que Deus nos fale através da palavra sagrada. E como um Deus de amor tão grande deixaria a gente simplesmente solto nesse mundo sem uma direção? Isso não acontece. Um pai sempre orienta o seu filho. E aqui, ó, na Bíblia, temos as orientações de Deus para as nossas vidas. E nas profecias, aquilo que deve nos preparar para a volta, principalmente para a volta de Jesus, que acontecerá muito em breve. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos pela profecia bíblica e como o Senhor se revela através da Bíblia. Nos ajude a te entender, buscar compreender, estudar a tua palavra e deixar que Deus nos fale através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Fique com Deus, fique em paz, te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.